Olá! A partir de agora, vamos viajar no tempo e contar algumas histórias que talvez você não conheça, mas que contribuíram com o desenvolvimento de Uruçanga. A gente não tinha material didático, usava-se uma lousa e só um livro para leitura, assim, um livro de histórias, né? Se aprendia, por exemplo, o ABC. No primeiro ano do primário, que a minha professora foi a dona Janice Siquinel. Então, o ABC, naquela época, a gente aprendeu o ABC cantando, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G. O castigo naquela época funcionava, porque fazia alguma arte, a régua comia na mão da gente, ou então ficar de joelho. Por exemplo, eu, no segundo ano, nas férias do mês de junho, não vou citar o nome da professora, né? Mas acho que é férias para ele descansar. O que ela fez? Mandou fazer o algarismo romano de 1 a 1000 no caderno e 18 cópias de história do livro que nós estudávamos. Eu fui um de quem não fiz a tarefa, porque achei que no meu conceito, bom, se é férias, para ficar em casa descansando, para esfriar a cabeça. Eu vou ficar fazendo algarismo romano de 1 até 1000, precisava um caderno, né? E 18 cópias eu não fiz, eu e mais colegas não fizemos. O resultado, gabinete, e assinamos o livro negro na época. Me passa na cabeça muita coisa boa, porque ali eu aprendi, me eduquei e vi como é que era o ensino assim daquela época, que a gente aprendia, a gente tinha amor de estudar, e a gente saía, porque na minha época não tinha uniforme. Hoje existe. A gente vinha com a roupa que a gente usava em casa, e descalço. Não existia a comarca em Criciúma, né? A comarca era Uruçanga, então Criciúma pertencia a Uruçanga. O registro de imóveis era feito aqui em Uruçanga. E todos os presos de Criciúma vinham presos aqui para Uruçanga, porque não tinha comarca lá, entendeu? Não tinha só uma grade, uma sala e só, né? E dormiu na cama de madeira, né? Na minha infância, que eu ia para a escola, tinha a cadeia ali, mas não tinha muitos presos, eram em poucos, mas ali era a cadeia. Eu sei que quando a gente descia para ir para a escola, os presos botavam as pernas para fora assim das grades e se seguravam. Eu não sei se era para esquentar os pés, o que faziam, mas estavam ali. Gente, nós tinha um medo que nossa. Essa instituição que eu conheci, que eu vivenciei, foram duas fases. Uma como sede do Grupo Escoteiros de Uruçanga e a segunda como sede dos Cardeais da Colina. Esse clube funcionava quase todos os finais de semana, nem todos, eu não sei como que eram. Existia uma diretoria do clube e nós éramos músicos. Então, eu me lembro do nosso papel. E o nosso papel, e na época funcionava certinho o capital e o trabalho que eu queria coisar. 50% era para os músicos e descontaram das despesas de manutenção e 50% ficava para o capital, que era para, que era do dono do conjunto, que era o padre. A Academia de Letras foi fundada com 19 membros, né? E tinha reuniões mensais, bimensais, trimestrais, e o objetivo da Academia de Letras era praticamente efetuar pesquisa, história, escrita de livros, né, com relação à história, à cultura de Uruçanga, e de muitos depoimentos, entrevistas de pessoas já de idade que precisavam, antes de ir embora, contar a história.
O Padre Agenor sempre foi um homem assim muito diversificado, eu digo, né? Historiador, e escritor, e poeta, e padre, e psicólogo, um pouquinho de tudo. Mas também era um grande estudioso da abelha. E aí ele quis melhorar o trato dos apicultores com as abelhas e com a natureza. E como ele agregava aqui em Uruçanga a Associação de Apicultores, não só de Uruçanga, mas eram de Siderópolis, de Cocal, de Morro da Fumaça, de Pedras Grandes, de Orleans e Lauro Miller, ele resolveu organizar a escola de apicultura, não só para os adultos, mas para as crianças também. Os primeiros cursos a gente dava mais nos finais de semana, porque as pessoas trabalhavam durante a semana. Eram agricultores, pessoas que trabalhavam às vezes em empresa e não tinham folga durante a semana. Então, esses cursos eram organizados para os apicultores nos finais de semana. Todas essas histórias aconteceram neste casarão, situado ao lado do Paraíso da Criança, construído no início do século passado a partir da idealização do pároco Luigi Marzano, para ser a primeira escola da cidade. Ele foi à Itália, pediu ajuda ao governo italiano, conseguiu um projeto para a construção de uma casa que iria abrigar as freiras italianas que viriam para ser professoras das crianças em Uruçanga. Mas quando o casarão ficou pronto, o padre Marzano já não estava mais em Uruçanga. Não abaixou a cabeça quando ele teve que se confrontar com as ideias dos maçons que aqui residiam. E essa disputa pela liderança acabou, segundo relatos dos mais antigos, em ameaça junto à diocese e ao bispo. Que foi, os maçons então mandaram um ofício ao bispo, dizendo que se ele não tirasse esse padre de Uruçanga, poderiam vir buscar o corpo. Para o bem comum, o bispo então resolveu mudar o pároco. Mesmo precisando de reformas, atualmente a casa é utilizada pelo Caritas da paróquia de Uruçanga. Aquela casa atualmente, o nosso projeto é que ela atenda às necessidades sociais da paróquia. Então nós temos ali o Caritas. O Caritas é um serviço social que nós prestamos para as famílias carentes e teríamos também a intenção de transferir para aquele local a pastoral da saúde. E temos aquele espaço lá em cima que é um salão aberto. A gente já pensou também de transformar aquilo num museu lá em cima, mas é tudo muito complicado, muito difícil. Para fazer um museu, a gente chama os bombeiros, a primeira coisa que eles falam já é questão de acessibilidade, aí tem que fazer escadas novas, diferentes, tem que botar elevador e aí os custos são altíssimos. Se eu tivesse poder, eu restauraria aquele prédio lá como ele era antigamente. Reformava ele todo e fazia lá um museu, ou a casa da cultura, ou coisa semelhante, entendeu? Que deveriam aguentar, manter aquela coisa bem conservada, gente, porque é uma casa histórica, é uma coisa antiga, né? Eu creio que todas as pessoas que conheçam a história daquele casarão não tem como não se entristecer, não tem como não ficar decepcionado com a falta de ação. Eu acho que ela mereceria uma maior atenção e um maior carinho por parte dos poderes constituídos e também da própria comunidade uruçanguense. Preservar o passado é revisitar a história no futuro. A nossa história são como raízes, e a árvore que despreza as suas raízes, o que acontece com ela? Seca, tomba, né?